Quantos livros você já leu este ano? 1, 10, nenhum? Para quem escolheu a última opção, vale lembrar que a leitura é capaz de ativar o conhecimento nas mais diferentes áreas, além de desenvolver habilidades como interpretação de textos, a criatividade e muito mais. E no Maranhão, a leitura ganhou um dia especial através de uma lei criada pela Assembleia Legislativa, como nos conta a repórter Milena Dutra. Para a Ayla, a leitura tem gostinho de diversão. A cada livro aberto, uma nova descoberta. Desta vez, ela mergulha na história de um reino secreto. Essa história, ela representa um mundo secreto que 3 meninas escondem um mundo secreto. Se continuar assim, Ayla vai tornar-se uma adulta leitora. É que o hábito de ler na infância ajuda a despertar o interesse pelos livros para a vida toda. Na Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís, existe um acervo só para a criançada. São dezenas de exemplares da literatura infantil à espera dos desbravadores das letras. E a gente precisa, quanto mais cedo, a gente precisa trabalhar. E é isso que a biblioteca vem desenvolvendo, trabalhando com a criança, desde a criança bebê ainda, através dos livros de pano, de plástico, para que ele tenha esse contato e ele vá se acostumando. E também envolvendo os pais, porque é importante a família ter a prática de leitura. A literatura, de fato, mexe com a imaginação das crianças, mas é na realidade que elas saem ganhando muito mais. Adquirem conhecimentos e habilidades, como a criatividade, o desenvolvimento da escrita, aprendem a interpretar textos e também sabem discutir um pouquinho sobre o contexto em que vivem. A gente precisa saber selecionar aqueles textos de maior qualidade estética, de escrita, para que realmente a criança possa, o efeito que não seja contrário, porque de repente você oferece uma leitura que não é de qualidade, isso pode afastar a criança da leitura. No Maranhão, a literatura ganhou, por meio de leis, datas especiais. No dia 10 de agosto, foi instituído o Dia Estadual da Literatura. E no dia 12 de outubro, é comemorado o Dia Estadual da Leitura. Este escritor maranhense de livros infantis destaca a importância de incentivar na garotada o gosto pela leitura. Só assim teremos um país de pessoas críticas com conhecimentos em diferentes áreas. A criança que desde cedo ela tem um contato com o livro, o processo de alfabetização ele vem mais cedo. Ela quer codificar, ela quer decodificar logo o que está escrito, ela quer entender logo o palavreado, o vocabulário, a formação do raciocínio, tudo melhora, né? E a absorção dos conhecimentos na escola, né, tradicional. Gilson também já é um grande leitor. Com apenas 9 anos de idade, é apaixonado pelos livros. É muito interessante e também a gente aprende. E o que você mais gosta de ler? Turma da Mônica Jovem. Os torcedores do Motoclube podem comemorar. O time tem um dia especial para chamar de seu. 13 de setembro foi o dia escolhido. Os deputados maranhenses votaram e aprovaram a lei que torna oficial a homenagem. Confira mais detalhes na reportagem de Carla Bianca. O Motoclube é um dos times mais queridos do Maranhão. Ao longo de sua história, conquistou vários títulos do Campeonato Maranhense de Futebol Profissional, incluindo um heptacampeonato entre 1944 e 1950, feito inigualável por nenhum rival local. Ganhou o apelido de Papão do Norte porque venceu todos os campeões do norte do país em 1968. Fundado em 1937 e com 26 títulos, o Motoclube reúne troféus também em outras modalidades esportivas. Em 1998 foi campeão brasileiro de handebol e em 2003, 2005, 2006 e 2007 foi campeão maranhense de futsal. O clube completou 85 anos dia 13 de setembro, data marcada também pela lei que institui o Dia do Torcedor do Motoclube de São Luís. Dia 3 de setembro já é aniversário do moto, já é uma felicidade, né? E encontrar um servidor para idealizar mais esse projeto em pró do torcedor é algo extremamente relevante, magnânimo, né? A gente só tem que agradecer. Agora fica lá.
John Pedra, torcedor do time desde os anos 80, é um apaixonado. O que, segundo ele, é completamente diferente de ser fanático, já que ele consegue enxergar os pontos fortes e fracos do time e, como um bom torcedor, acaba virando também comentarista. Tem minha filosofia que eu sou um apaixonado. Por que sou apaixonado? Sou diferenciado do fanático, porque o fanático ele não admite, por mais que o time está ganhando, mas não está mostrando um padrão, ele não consegue tirar dividir, distinguir aquele erro que está acontecendo. Eu, por mais que eu lhe disse agora, fiquei feliz por causa de uma vitória do Papão este ano, mas exaltado ficaria se classificasse para a Série C, porque na realidade o Moto estava ganhando, mas não tinha aquele padrão que passava confiança para o torcedor. E aconteceu, pegou um América não tão qualificado, mas mais organizado. Para os torcedores fiéis, é impossível deixar de lado a emoção quando o assunto é o time que eles acompanham. Admiração e carinho não faltam e podem ser vistos com facilidade nos olhos de John Pedra ao falar do time rubro-negro. Jogando bem ou ruim, mas nós estávamos obtendo vitória. Aí passou para o Castelão, quer dizer, eu achei que mudou um clima diferente, né? Jogar no Nhozinho Santos e para o Castelão é uma dimensão totalmente, né? E aí, rapaz, aí a gente fica nessa lamentação, mas vamos ter a esperança, né? O Elei de hoje fica por aqui, mas acompanhe a reprise do programa durante a semana. Até a próxima, tchau! Olá, nós estamos iniciando o programa Elei com o objetivo de apresentar à sociedade maranhense a produção parlamentar na Assembleia Legislativa, sempre mostrando leis que modificam o dia a dia em nosso estado. E no programa de hoje você vai ver. Lei aprovada na Assembleia Legislativa aumenta o combate à LGBTfobia no estado. Vai conhecer a lei que busca reduzir os efeitos da falta de cuidados com a saúde bucal. Vai ver também uma matéria que mostra a importância das iniciativas contra a insegurança alimentar e por que o dia 13 de setembro é o dia oficial do torcedor do Motoclube de São Luís. Uma fake news que circulou recentemente no estado associava uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa que proíbe a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero em estabelecimentos públicos e privados ao uso de banheiros compartilhados. A falsa informação já foi desmentida pelo governador Carlos Brandão em suas redes sociais. A lei é mais uma das ações aprovadas pelo Parlamento maranhense no combate à LGBTfobia. O Brasil é o país que ainda ocupa pelo 4º ano consecutivo o primeiro lugar no ranking mundial dos países que mais matam pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, do total de registros de violência contra pessoas LGBTQIAP+, 35% foram agressões físicas, 7,2% foram homicídios e 84,4% foram estupros. A comunidade LGBTQIAP+, é formada por lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, queer, intersexuais, assexuais e outras identidades não compreendidas pela sigla. E qual a razão do Brasil se manter líder nesse ranking mundial de violência? São crimes brutais praticados contra o público LGBT e acreditamos que seja decorrente de um ranço, né, um ranço histórico de uma sociedade brasileira que é pautada pelo patriarcado, pelo machismo, pelo sexismo e não oportuniza, né, um caráter de aceitação à diferença. De acordo com o Observatório de Políticas Públicas do Maranhão, o estado está entre os mais violentos do Brasil contra pessoas LGBTQIAP+. Para coibir essa prática, a Assembleia Legislativa do Maranhão tem aprovado projetos de lei de combate à LGBTfobia. Um deles determina que estabelecimentos comerciais
fixem em locais visíveis placa proibindo expressamente a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. O projeto de lei de autoria do deputado Adelmo Soares foi sancionado pelo governo do estado e não faz qualquer referência ao uso de banheiros. A norma pretende combater a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero no estado ao envolver estabelecimentos públicos e privados em campanhas de conscientização. A medida foi comemorada por representantes da causa. Quem também aplaudiu a iniciativa foram representantes de universidades e grupos de combate a todas as formas de discriminação. Tudo que nós pudermos fazer para evitar a discriminação, seja ela de qualquer tipo, é muito importante. Como eu dirijo uma instituição, é muito comum a gente acabar atendendo um aluno que se sente discriminado por algum motivo. Eu não tenho dúvida que é um grande avanço. Nós estamos falando de uma norma que está em total conformidade com a Constituição da República e, sobretudo, com a Agenda 2030 da ONU, que apregoa, entre os diversos objetivos para o desenvolvimento sustentável, as práticas antidiscriminatórias. Uma pesquisa nacional detectou que 34 milhões de brasileiros já perderam mais de 13 dentes. E o que é pior, mais de 13 milhões de pessoas já perderam todos os dentes. Essa é uma situação que poderia ser evitada com cuidados básicos, como a escovação diária dos dentes e o uso regular do fio dental. Para chamar a atenção para uma situação grave como essa, que pode evoluir para outras doenças, a Assembleia Legislativa do Maranhão criou a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal. A lei já foi sancionada e já está em vigor. Uma boa qualidade de vida do ser humano está diretamente relacionada com a saúde do corpo e da mente, mas é necessário se atentar que a atenção à prevenção das doenças deve ser de forma geral, e isto inclui a saúde da boca. O que não se resume a ter apenas um sorriso bonito. São necessários os cuidados com a higiene bucal. Desde a infância, aprendemos sobre a importância de escovar os dentes e a língua, usar o fio dental para evitar bactérias e germes. A gente tem que ter esse cuidado todo dia de higienizar, porque quando a gente faz a remoção mecânica com a escova de dentes, a gente está tirando a placa bacteriana de cima dos dentes. Além da língua, né? A gente está tirando a placa, aquele filme em cima da língua. O fio dental é para as áreas que a gente não consegue remover com a escova de dente. Então, a gente tem que estar nesse controle periódico mesmo, nessa frequência diária. Por quê? Porque a partir do momento que a gente remove a placa bacteriana, a gente já está formando de novo essa placa. Então, é esse controle com frequência para a gente poder ter uma saúde, preservar os dentes, ter a saúde em geral. No Maranhão, existe a Semana Estadual de Promoção à Saúde Bucal, instituída por meio de lei aprovada na Assembleia Legislativa, como forma de conscientizar sobre a importância do tema para a saúde pública. De acordo com os especialistas, quando a higiene bucal não recebe os cuidados necessários, as consequências vêm. A mais visível é a perda dos dentes, o que prejudica a saúde e a estética. Uma pesquisa nacional de saúde feita pelo IBGE, divulgada em 2020, constatou que dos 162 milhões de brasileiros acima dos 18 anos, 34 milhões perderam 13 dentes ou mais e 14 milhões perderam todos os dentes. Hoje a gente tem um índice muito grande de desdentados no Brasil, né? E por isso a gente sempre fica na pauta da importância de reabilitar cada dente. Porque o que a gente vê muito acontecendo aqui é paciente com o dente lá atrás, que é o molar, com a ausência dele, e preocupado só com a estética do dente da frente. Só que o molarzinho lá atrás é o dente mais robusto, ele tem a função muito importante que foi desenvolvido para triturar os alimentos. Ele é próximo do músculo mais potente da mastigação, então ele é importante até para preservar os dentes da frente que foram feitos só para cortar. A falta de saúde bucal pode também afetar outras partes do corpo e provocar enfermidades em vários órgãos do sistema respiratório, cardiovascular e do digestivo, por exemplo. Sim, podem causar patologias como câncer de boca, inflamações na gengiva, doença cárie, que além de tudo de dar dor, um desconforto, também pode perder o dente, vir a perder, né? E se você perde um dente, você tem várias consequências, porque cada dentinho tem sua função na arcada dentária. Você sabe o que significa insegurança alimentar?
é quando uma pessoa não tem acesso a uma alimentação em qualidade e quantidade adequadas à manutenção da saúde. No Brasil, são milhões de famílias vivendo essa situação. E para amenizar um pouco o problema, foram criadas algumas alternativas, como, por exemplo, o Banco de Alimentos que funciona no SEASA, aqui em São Luís, e faz doação a mais de 95 entidades. Mais preocupados com o assunto, os parlamentares do Maranhão aprovaram a lei que institui a Semana Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, para incentivar ainda mais iniciativas que reduzam os números preocupantes da fome no estado. Em 2020, o relatório da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional revelou que mais de 55% dos domicílios brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar, o que significa que esses lares não têm acesso a alimentos nutritivos suficientes para uma vida saudável. Segundo o relatório, em 9% dos lares, os brasileiros convivem com a fome. Uma situação que permaneceu em 2021 e segue em 2022, expondo a profunda desigualdade social e econômica do Brasil e a importância das políticas públicas resguardadas por leis que existem há 16 anos. A Lei 11.346, de 15 de dezembro de 2006, criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, para assegurar o direito humano à alimentação adequada. O artigo 10 diz que o objetivo do SISAM é formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional e estimular a integração dos esforços entre o governo e a sociedade civil, além de acompanhar, monitorar e avaliar a segurança alimentar e nutricional do país. De acordo com o último inquérito da Rede Brasileira de Segurança Alimentar e Soberania, ela realmente retrata o Maranhão nessa margem de insegurança alimentar. E é importante a gente salientar que essa insegurança alimentar não é só numa ausência de alimento, mas também na quantidade e na qualidade insuficiente. Durante a pandemia, o inquérito nacional sobre insegurança alimentar revelou que o Maranhão é o 6º estado brasileiro com maior percentual de pessoas vivendo nessa situação. Mas as leis em vigor ajudam no combate à insegurança alimentar. O Maranhão, por exemplo, conta com 168 restaurantes populares, cozinhas comunitárias e o banco de alimentos. Além de promover a segurança alimentar, garantir uma alimentação adequada, qualidade, equilibrada, mas também a gente promover o fortalecimento de agricultura familiar e além de conscientização mais saudável e equilibrada para a promoção da saúde. Na capital maranhense, o Banco de Alimentos funciona na central de abastecimentos, arrecadando alimentos e doando para instituições que atendem pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. São mais de 45 empresas parceiras que fornecem os alimentos e 95 entidades que recebem a doação. A exemplo da União de Moradores da Maiobinha, bairro da região metropolitana de São Luís. Segundo o presidente, iniciativas a exemplo do Banco de Alimentos contribuem para reduzir a insegurança alimentar. Que são frutas, verduras, legumes e às vezes até o peixe é levado também, é garantido também para as famílias, né? É muito aguardado. Quando avisa lá, nós temos na nossa comunidade os grupos de WhatsApp e é feito também o revezamento, que nunca dá para atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Então a gente divide lá os grupos, né? E quando anuncia hoje é para o grupo tal, o pessoal rapidinho chega lá, recebe a sua sacola de alimentos e a gratificação é muito grande, você vê o sorriso estampado no rosto das pessoas em estarem sendo ajudadas, estarem recebendo ali esse auxílio, essa ajuda. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, uma lei inspirada no Dia Mundial da Alimentação, comemorado dia 16 de outubro, criou em 2012 a Semana Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser comemorada entre 13 e 17 de outubro. Iniciativas que, além de garantir direitos, combatem o desperdício e estimulam que governos e sociedade civil se unam para reduzir a desigualdade social que aumentou no Brasil nos últimos 3 anos. A seguir, você vai conhecer mais leis que mudam a sua vida. O Elei volta já já, é um instante só.